Quais são os 3 principais pilares, né? O tripé para manter um cristão de pé? Você precisa aprender isso e praticar isso a partir de hoje. São 3. A primeira, ou o primeiro, é a oração. E a oração é o que nos une a Deus. Não tem outra forma de você se conectar com Deus se não for através da oração. É a oração que torna você mais sábio na hora de tomar decisões. É a oração que prepara você para o que falar na hora das provações. Por isso que uma pessoa, é fácil você saber quando uma pessoa não é de oração, porque ela fala pelos cotovelos. Você já viu esse ditado ou não? O que é falar pelos cotovelos? Fala o que dá na telha. Ofende todo mundo, magoa todo mundo, agride todo mundo. Ela não tem papas na língua, porque se ela fala com Deus, ela recebe de Deus sabedoria. E você vai ver isso aqui na palavra dele, o poder que tem uma oração. Deixa eu só ler para você a introdução que eu coloquei aqui, ó. A oração é o elo que nos une a Deus e é o que faz termos contato direto com o Criador. Tem gente que não sabe desse privilégio. Os antigos, no Antigo Testamento, antes de Jesus, eles não tinham o poder da oração. Não era todo mundo que podia falar com Deus. Quando eu nasci, quando eu cresci na igreja também católica, eu ouvia muito que falavam assim, ó: olha o Papa fala com Deus. A religião também criou isso de barreira, que não é qualquer pessoa que fala com Deus. E é mentira. Depois de Jesus, o véu se rasgou. Depois de Jesus, o muro que estava separando a criatura do Criador caiu. Hoje nós temos, diga assim, livre acesso ao Senhor Jesus. Por causa do que ele fez na cruz, ele abriu a porta. Ele disse: eu sou a porta. Ele escancarou a porta. Então, se a pessoa ela não entende o poder que tem a oração, entenda, nem toda oração é respondida, mas não tem nenhuma resposta sem oração. Nem tudo que eu peço eu sou atendido na hora, do jeito, da forma que eu quero. Mas sem oração não tem nenhuma resposta, porque as coisas não acontecem por obra do acaso. Quando eu falo da parte de Deus, tudo tem uma forma de fazer acontecer. Nós temos a fé, que é o botão que ativa as promessas de Deus na nossa vida. A oração é o que leva o que você precisa, o que você é, o que você tem até Deus, e traz o que Deus tem, o que Deus quer até você. Entendeu? Quando você ora, você chega a Deus. E quando você ora, porque você chega a Deus, Deus chega até você. E eu não estou falando de uma oração como aquela que você costumeiramente faz, dizendo assim: Deus, obrigado por esse alimento, obrigado por esse dia, obrigado pela minha família, deita e dorme. Porque tem diferentes tipos de oração. E eu quero dizer a você que a oração que funciona verdadeiramente, que te traz relacionamento com Deus, é uma oração, primeiro, de entrega. Quando você se coloca na presença de Deus, mais para se entregar, mais para dar, mais para oferecer, do que ficar pedindo. Porque é muito fácil na oração nós apresentarmos as nossas exigências a Deus. Mas quando numa oração você para e diz assim: Senhor, ei, o que o Senhor quer de mim? Qual é o teu
propósito para a minha vida. Uma oração como essa faz os céus entrar em alerta. Tem alguém querendo ouvir o som dos céus. Sabe qual é o som dos céus? O som dos céus é a vontade de Deus prevalecendo. E quando nós paramos para ouvir o som dos céus, a vontade de Deus começa a prevalecer na nossa vida. E na oração sincera, na oração verdadeira que você faz, o Espírito Santo, ele tem contato direto com você. Ele fala com você, sem sentimento, sem emoção, porque uma oração com melancolia, uma oração de reclamação, de murmuração, não toca o coração de Deus. A gente tem um hábito de pegar os problemas e mostrar para Deus. Ele já sabe de todos. Na verdade, a oração é para você se colocar diante dos problemas e assim: olha, o meu Senhor está comigo, e nenhuma destas adversidades, desses problemas podem me fazer parar. Você não vai orar para se posicionar, você se posiciona e vai para a oração. Você não vai orar para se tornar filho de Deus, você se torna filho de Deus e começa a praticar a oração. Quando você sabe, talvez nunca ninguém te disse isso, mas aqui eu já falo há muito tempo, que quando um homem de Deus se coloca em oração, uma mulher de Deus se coloca em oração, começa uma grande batalha espiritual. Você não vê, você talvez não possa nem imaginar quantos anjos da parte de Deus começam a se mover na hora que você começa a abrir a sua boca para falar assim: meu Deus, olha, em nome de Jesus, eu estou aqui agora diante do Senhor. Você não imagina a quantidade de anjos que começam a se mover por causa destas palavras. E também não imagina a quantidade de demônios, de espíritos imundos que começam no inferno se mover para impedir que a sua oração, que o seu pedido chegue até Deus. Porque Satanás sabe que a única forma que nós temos de ter contato com Deus é através da oração. Quem está comigo? E não é essa oração que eu estou dizendo, ela é importante, de gratidão, obrigado por isso, por aquilo, mas a oração que une a Deus é uma oração em que você entra num campo de batalha para guerrear contra as suas vontades. Ali, quando você vai para esse campo de batalha, você vai dizer: olha, estou aqui lutando contra estes pensamentos que está aqui na minha cabeça, contra esses sentimentos que está aqui no meu coração, contra essa vontade que está surgindo de eu fazer isso ou aquilo. Eu estou aqui porque eu preciso, Senhor, da tua ajuda para eu não fazer isso, porque se eu não tiver a tua ajuda, eu vou acabar fazendo. Sinceridade, porque Ele já te conhece, Ele sabe das suas necessidades, das suas fragilidades. Davi, eu me espelho muito nos salmos de Davi, porque os salmos de Davi era a oração que ele fazia todo dia. Se você pegar a Bíblia e você for no Salmo, sempre que tiver escrito assim, ó, Salmos de Davi, leia para você ver. É uma aula que ele dá de como nos colocarmos diante de Deus. Porque palavras são apenas palavras. Pare de orar para cumprir tabela. Pare de orar por desencargo de consciência. E comece a fazer da oração um momento de entrega. Sabe? Um momento de batalha espiritual. Tem um filme chamado Quarto de Guerra. Alguém já assistiu? Vocês já viram já? Põe lá na Netflix, deve ter. Deve ter lá. Põe lá, procura lá. Assistiu tanta coisa nas férias, né? Põe lá, Quarto de Guerra. Tem uma senhora que ela construiu na casa dela um quarto e chamou esse quarto de quarto de guerra, onde ela também dá uma aula
do que acontece quando você se aplica na oração. Pessoal, não tem ninguém mais forte que uma pessoa que ora. Repita isso. Outra vez. Agora para o inferno ouvir. Outra vez. Amém? Porque a oração levanta o caído, a oração fortalece o fraco, a oração dá ânimo ao desanimado. O depressivo jamais vai vencer a depressão se ele não começar a orar. Ora por mim, porque tem gente que... Vocês conhecem o crente 6 horas, não? Tem o crente 6 horas. Tudo ele fala assim, 6 horas por mim. 6 aí. 6 horas por mim. Tudo vocês oram. Pessoal, a oração não é para os outros praticarem por você. A oração não é para o pastor praticar por você. O pastor tem que orar pela pessoa quando ela não está sabendo o que fazer, quando ela está chegando na igreja, quando ela está dando os primeiros passos na fé, quando ela não conhece a Deus. Aí alguém ora por ela para ela se encaminhar. Mas a oração tem que ser uma prática habitual, diária, sua. Você pegar a sua família, reunir a sua família, sabe, não para tomar um café apenas, não para um jantar, não para um almoço, mas você ter oportunidades onde você reúne a sua família só para vocês orarem juntos, só para você orar com a sua casa, na sua empresa. Tem tanta coisa que você já fez para resolver os problemas lá, você só não orou como tem que orar. Você quer ver o poder da oração? Diz assim, se você tiver a Bíblia, abra, por favor, em Êxodo 3. Atende a voz do meu clamor, ó Rei, Deus meu, ó Rei, Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor, ó dai ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor, a minha meditação, eleva o céu, na longa noite, eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e neste templo com muita fé eu clamarei. Diga assim, derrama as tuas bênçãos sobre nós, derrama as tuas bênçãos sobre nós. Olha, tem um versículo que diz assim, Êxodo 3, versos 7 ao 9. Apacentava Moisés, do 7 ao 9. Disse ainda o Senhor, olha aí: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Lembra que eu falei? Deus conhece toda dor, todo sofrimento que cada ser humano está passando. Falando ou não falando, Ele sabe de tudo. A questão é, diz assim, 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir a uma terra boa e ampla que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do monte de Eu ali, dos inimigos. Presta atenção, quando o povo só murmuravam, choravam, não tinha resposta.
quando eles buscaram verdadeiramente a Deus, quando eles clamaram a Deus, a Bíblia diz que o clamor deles chegou ao céu, a oração sobe para que Deus desça. A oração chegou porque o choro, o lamento, não vai ter força para chegar até o céu. Vai bater no teto e vai voltar. Mas o clamor da alma, a oração que tem poder, sobe. E quando a oração sobe, Deus desce. A Bíblia diz que Deus desceu, a fim de livrar aquele povo daquela situação. Esse é o poder da oração. Atravessar os céus e chegar até Deus. A única oração que verdadeiramente faz Deus descer é a oração que você faz sem dúvida. Jesus, ele diz: tudo que você pedir em meu nome, crendo, vírgula, e não duvidardes no vosso coração, o meu Pai que está no céu vou-la dará, para que a vossa alegria seja completa. Amém? Deus sabe da necessidade que você tem de ser respondido, mas mesmo assim Ele não vai responder você em tudo que você quiser, mas vai responder você em tudo que você precisar. Ele não vai te dar tudo o que você quiser, mas Ele vai fazer tudo o que você precisar. A prática da oração na sua vida, e não estou falando de uma vez ou nunca, mas todos os dias. Essa é o primeiro pilar apenas, ainda tem mais dois. Mas quando você começa pela oração, tudo se torna mais fácil. Parece que esclarece as coisas diante de você. Sabe quando você sai de um quarto escuro e você entra num lugar que tem sol ao meio-dia? É o que acontece na vida de quem começa a praticar a oração e se envolver com Deus sem pressa. Tem gente que não tem pressa para muitas coisas que está fazendo, mas para a oração ela é apressada. Para o seu momento com Deus ela é apressada. Se a oração é a única coisa que me aproxima de Deus, e eu não tenho praticado a oração, o que está acontecendo comigo? Bom dia. Quem está aí? Vou de novo. Se a oração é a única coisa, a única forma de eu me aproximar de Deus, e eu não tenho praticado a oração, o que está acontecendo comigo? Vocês são top demais. Vocês pegam rápido. Eu estou me afastando de Deus. Eu não estou nem pecando, não estou nem fazendo coisa errada. Eu estou até andando certo, mas eu estou me afastando de Deus, porque o que me aproxima de Deus é a minha oração. Claro, junto com as minhas atitudes, junto com as minhas palavras, mas o que me leva, o carro-chefe, que me conduz ao Santo do Santo, que me conduz ao secreto com Deus, que me conduz à presença dEle, é a minha oração. E você precisa ter o seu momento com Deus. A única forma de você se aproximar de Deus é você começar a praticar a oração, colocar a oração, sabe? Colocar a oração como parte do seu dia, como 1 hora do seu dia, como 30 minutos do seu dia. E no meio desta oração, porque a oração não é uma coisa que você só está falando, no meio da oração você pode estar lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Você pode estar ouvindo uma palavra de fé. Você pode acessar o culto, a reunião do domingo que passou, da quarta-feira, e você pode ouvir a palavra de Deus. E enquanto você está ouvindo, você está falando, porque quando você fala, Deus ouve. E quando você se cala, Deus fala. É uma conversa. Isso se chama relacionamento. Vem Jesus e diz que a vida com Deus é igual a um casamento, relacionamento. E a oração, se o sexo é a intimidade do casal, o sexo é o que fortalece o casal, a intimidade do casal leva a esse nome. A intimidade com Deus se chama oração.
A intimidade com o Senhor se chama oração. Quem entendeu até aqui? Pode ser pesado falar dessa forma, mas é para você entender melhor. Um casamento que não tem intimidade, compatibilidade, ele está doente, ele tem vários problemas. Não se troca conversa, não se fala um para o outro, sabe? Não tem transparência e tal. Tem problemas. E no relacionamento com Deus é a mesma coisa. Você quer saber a vontade da pessoa que você ama? Tem intimidade com ela. Você quer saber do que ela gosta? Tem intimidade com ela. Converse com ela, observe ela, note ela. Você quer saber o que Deus quer? Você quer saber qual a vontade dele? Você quer saber o que alegra ele? Tem intimidade com ele. Tem gente que vem me colocar no meio do fogo. Pastor, o que Deus quer da minha vida? Ué, vai lá e pergunte a ele. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? É ou não é? Vá lá e fale com ele. Se aproxime dele. Jesus quebrou esse muro. Você tem livre acesso. Você tem esse privilégio de poder chegar até ele. A segunda coisa, o segundo pilar junto da oração é o jejum. É o jejum. Não é fazer regime para emagrecer. Já que eu vou fazer um jejum, então vou aproveitar e vou fazer um regime junto. Não, tem que ter um propósito. É você começar. O que é jejum? Olha aqui para mim. É você se abster das coisas que estão sugando o teu tempo. Principalmente você começar a se abster de coisas que estão tirando as tuas forças. É do alimento também, você sacrificar a carne para fortalecer o espírito. Você sacrificar uma refeição diária nesses 3 dias que nós estamos em jejum. Por exemplo, domingo, quartas e sextas-feiras. Você vai escolher uma refeição e vai dizer assim: eu vou sacrificar isso aqui. Você vai jejuar por um desejo que você não tem conseguido vencer. Vai dizer assim: eu vou vencer isso aqui. Eu vou sacrificar para eu vencer essa vontade aqui. Porque difícil por difícil, tem dificuldade dos dois lados. É difícil servir a Deus, mas é muito difícil também servir o diabo. Sabe por quê? Porque servir a Deus exige entrega, renúncia e sacrifício. E servir a Satanás exige, sabe por quê? Você ficar consertando um monte de coisa que você mesmo estraga. Servir as trevas é você ficar dando um jeito sempre que você bota os pés pelas mãos. Sempre que você tem que ir lá e esconder. Sempre que você tem que ir lá e dar um jeitinho. Então, difícil por difícil, é difícil dos dois lados. Eu escolho. Então, o lado difícil, servir a Deus. Porque você vai fazer uma vez só. Você vai falar uma coisa só. E as coisas vão fluir. Sim ou sim. E o seu jejum, daquilo que você não consegue se libertar ou não conseguia. Pastor, graças a Deus estou liberto. Uma pessoa liberta, pastor. Oh meu Deus, eu sou livre. Amém. Faz um jejum de uma refeição diária, 6 horas por dia, nesses 3 dias, nesses 12 dias, para você ter intimidade com Deus. Como eu falei, a intimidade que leva você a crescer com Deus. É intimidade, começa com a oração, continua com o jejum e termina com a terceira, que é a obediência da palavra de Deus. Vamos lá, oração, o jejum e a obediência à palavra de Deus. Se você unir essas 3 coisas com você, e você ter isso como padrão na sua casa, você que é homem, o cabeça, você tem que botar padrões. Você que é mulher, você tem que ter padrões. Você que é mãe, você tem que colocar limites. Você que é mãe, você tem que pôr ordens. Você tem que impor, não é propor não. Pai e mãe não propõem. Que depois que fizer 15, 18, 20 anos, você vai só
receber as notícias ruins e não vai poder fazer nada. Mas enquanto está debaixo do seu teto, enquanto está debaixo da sua autoridade, você tem que impor algumas coisas. E dizer assim: a minha casa é minhas regras. Aqui funciona assim. Nesse horário aqui a gente desliga tudo e vai orar. Nesse horário aqui a gente dá as mãos e ora. Nesse horário aqui não tem baderna. Nesse dia aqui vai todo mundo à igreja. Não tem que ficar fazendo troca com o filho. Se você for na igreja, você deve tomar um sorvete. Espera aí. Você não está formando um filho, você está formando um interesseiro. É a sua casa, é as suas regras. Eu não quero, então compra uma casa e more na sua casa. Então aí lá você tem as suas regras. Mas eu já tenho 18, eu já tenho 20, mas você mora na minha casa. E tem que ser assim. Porque você está tratando de coisa séria. Você acha que a Bruna, quando tinha a idade da adolescência, que é a idade terrível, ela queria vir na igreja, queria estar na igreja, queria acordar cedo, vinha adorar a Deus? Muitas vezes vinha porque tinha que vir. Mentira ou verdade? A gente fala assim: não tem conversa, filha, você vai sentar lá no primeiro banco, você vai ouvir a palavra, você vai orar. E agora é hora de orar, ora você. Quando eu não queria, que eu pedia para orar. Agora quem vai ler aqui é você. Leia a Bíblia aqui para o papai e a mamãe. E foi se formando o caráter de Deus nela. Não sei porque que eu entrei nesse assunto, mas alguém precisa ouvir isso aqui hoje. Não tem regras. O reino de Deus, aprenda uma coisa, igreja: o reino de Deus tem disciplina. Uma pessoa que não tem disciplina para chegar no horário certo da reunião, para chegar antes da reunião começar, por exemplo, ela não pode servir a Deus. Não tem disciplina. Porque eu duvido você chegar meia hora atrasado no seu trabalho e não ser chamado a atenção. Eu duvido você chegar 4h15 no banco e como é que chama? O Jailson, que é o segurança do Itaú, abrir o banco para você. Não tem regra, não tem disciplina. E aí Deus não pode fazer acontecer da forma que Ele gostaria de fazer. Se eu não faço da forma que Ele quer que eu faça, Ele também não pode fazer o que Ele quer fazer na minha vida. Ele diz assim para o povo: eu deixei esse povo andar pelo seu coração endurecido. Seguiram os seus próprios conselhos e morreram no deserto. Eles fizeram do jeito deles. Era para durar 40 dias a caminhada. A jornada ia durar 40 dias, mas durou 40 anos. Mas porque Deus castigou? Deus não castiga. Jesus já levou o castigo lá na cruz. Estou pagando meus pecados. Você não paga pecado sofrendo. O pecado você se arrepende. Como é que é? O pecado você não se arrepende. O pecado você confessa e você recebe o perdão. Ela está dizendo aqui: o senhor só vai falar comigo hoje? Se a carapuça servir, você usa. Amém, gente? É porque Deus quer te abençoar. Diga glória a Deus. Pastor, alguém contou minha vida para o senhor? O Espírito Santo pediu para eu falar isso aqui. Nem estava aqui preparado. Eu estava falando dos 3 tripés. Mas é porque Ele sabe de você. É porque Ele ama você. É porque Ele quer te fazer feliz. E eu não posso querer te agradar, porque senão eu não consigo te abençoar. Amém? Um povo forte é um povo que recebe a palavra e diz assim: isso mesmo, eu preciso mudar. Eu entendi isso aí, pastor. Não é o senhor não, é Deus que está me ensinando. Você pode aplaudir o nome de Jesus?